Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador deste canal Personas da Dança, que tem o objetivo de registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo, e se você gostar, eu peço que você, por favor, se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe. A sua participação é muito importante para a existência e permanência do Personas da Dança. Hoje nós temos muitos bailarinos brasileiros dançando no exterior, ganhando prêmios, e isso teve um início. O início foi em 1964, quando uma jovem bailarina chamada Eleonora Oliose, então primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, foi para Varna, na Bulgária, no primeiro concurso internacional de Varna, e saiu de lá com um prêmio de menção honrosa. Para vocês terem uma ideia de que festival nós estamos falando, de que concurso nós estamos falando, esse de Varna, onde Dona Eleonora ganhou a menção honrosa, foi o primeiro. Mas ela, depois, esse concurso premiou Mikhail Baryshnikov, Rudolf Nureyev e Natália Makarova. Então nós estamos falando aí daquele que foi o mais importante concurso internacional de dança do planeta. Então nós estamos completando 60 anos dessa premiação, a primeira vez que um bailarino brasileiro foi premiado no exterior, no caso uma moça, Eleonora Oliose, que se tornou depois uma grande mestra. Eu tenho hoje como convidadas para falarmos sobre Dona Eleonora, a sua irmã, Elizabeth Oliose, também bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, professora da Escola de Danças Maria Oleneva, coreógrafa. Temos também Eliana Caminada, uma grande estudiosa da dança, pesquisadora, bailarina também, professora. E temos Simone Fontes Pato, que foi aluna de Dona Eleonora, abriu seu próprio estúdio, se tornou uma grande professora, e com certeza isso porque foi fruto do trabalho de Dona Eleonora. Então vou convidar aqui, entraram já Eliana Caminada, a Simone ainda não entrou e a Beth Oliose também não entrou. Mas eu já vou começar aqui a convidar Eliana Caminada. A Sandra entrou, tudo bem, Sandra? Pode falar com Simone que estamos aqui. Eliana. Está me vendo? Está me ouvindo? Sim, muito bem. Você me vê e me escuta? Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem, eu não vejo você, só estou vendo a mim mesma. Olha, mas eu estou aqui, eu vejo você. Se por acaso a minha imagem não aparecer para você até o final, você não se preocupe, porque no final vai dar certo, tá? A Beth entrou Tá também. Bom. Vou mandar o convite para a Beth. Tá ótimo. Beth, eu mandei o convite para você. Beth recusou, vou mandar de novo. Beth, o convite foi feito. Simone também. Já. Vou mandar o convite para Simone. Já tem pessoas aqui assistindo. Beth! Meu filho, eu estou fazendo, acho que não passei no vestibular. Simone! Olha, estamos todos juntos aqui, deixa eu agradecer vocês. Já fiz uma apresentação, nós vamos falar sobre Eleonora Oliose, uma jovem que foi premiada no primeiro concurso internacional de Varna, na Bulgária, em 1964, iniciando aí um marco na dança brasileira, premiação no exterior. E eu tenho como convidados aqui, Eleonora Oliose. Beth Oliose, irmã de Dona Eleonora, Eliana Caminada, colega de trabalho e amiga, Simone Fontes Pato, que estudou durante anos com Dona Eleonora, se tornou uma grande professora também, bebendo aí na fonte de Dona Eleonora. Muito obrigado por vocês três estarem aqui. Eu que agradeço. Agradeço bem, Wanderson. Muito bem, vamos começar aqui do início. Beth,
Dona Eleonora, eu chamo de Dona Eleonora, eu convivi com ela durante mais de uma década e por respeito, eu chamo de Dona Eleonora. Dona Eleonora, ela foi uma bailarina extraordinária, acima da média. Agora, qual foi o início de Dona Eleonora? Por que ela foi para a dança? Bom, nós somos gaúchos, né? Leonora nasceu em Pelotas. Então, a família tem a raiz nasceu em Pelotas. Mas aí ele foi para Porto Alegre. Lá ela entrou na escola da Tony, a primeira escola dela, né? E a dona Tânia era longilínea, era boa. Eu não me lembro que eu diferença de 7 anos de Leonora, né? Então era uma criança. Aí, quando ela foi espetacular, que ela falou agora, eu já podia ensinar para você, Leonora. Lógico, falou com meus pais. Se você quiser seguir carreira, você tem que ir para janeiro. Inclusive porque Tony foi a Beatriz Consuelo. Também veio para o Teatro Municipal e fez uma bela carreira profissional. E depois veio Leonora, né? Lógico que isso é uma grande diferença de idade, mas mamãe, família se mudou inteira para o Rio de Janeiro, sem nenhuma condição monetária disso, mas a família veio em prol da carreira que ela seguiu. Beth, essa história é incrível, né? Porque não é normal que uma família toda se mobilize em função dos sonhos de uma criança, não é? Ela tinha E aí, mas é difícil mesmo difícil. e eu queria saber de Eliana, como é que era a dona Eleonora, aquela jovem que cursou a escola Maria Lenívio e se tornou essa bailarina extraordinária? Que recordações você tem? Você que foi colega de trabalho, amiga? Olha só, minhas recordações começam através dos meus pais, porque eu era criança, né? E meus pais, eu acho que conheceram a Eleonora na escola de danças clássicas do Teatro Municipal, que era então o nome da escola, através de uma colega, de uma aluna de colégio que também era da escola e falava na Eleonora. Eleonora era muito boa, que era maravilhosa, e papai e mamãe, que adoravam balé, eram fascinados por arte de uma maneira geral, eles se interessaram por conhecer a Eleonora. Papai não chegou a assistir exame da Eleonora na escola de dança, porque trabalhava nesse horário, mas a mamãe ia para o dentista, que tinha na 13 de maio, no edifício DARC, para acompanhar as provas da Eleonora ainda como... Estamos com um pequeno probleminha de Depois internet que aí, é ela normal, fez o daqui que a ela pouco a não Helena fez, volta. que ela fez uma prova linda, eles foram acompanhando a carreira dela, eu acho que mais do que a minha, porque eles nunca foram ver meus exames, mas ver o exame da Eleonora, eles nunca deixaram de ver. E depois que ela entrou para o corpo de baile, eles continuaram seguindo tudo que ela fazia. Adoravam e nos tornamos amigos também. A Sônia, a mãe dela, com Beth, que era pequenininha, iam lá em casa muito, Beth pode até falar sobre isso, era uma amizade que se manteve ao longo da vida inteira. E uma coisa que me chama a atenção, a sua mãe não foi bailarina, né, Eliana? Não, minha mãe não foi bailarina, mas nem meu pai, mas adoravam balé. Isso é incrível. A Simone, aluna de Dona Eleonora, eu vou deixar que ela conte. Simone, por que você se tornou aluna de Eleonora Oliose? Foi algo específico que lhe chamou a atenção? Sim, então, na verdade, eu comecei a fazer balé, eu já fazia jazz e outras coisas, mas resolvi me aventurar ali, né, no balé, também para ajudar, porque os professores falavam na época que é muito a minha técnica. Então, mesmo mais velha, eu fui fazer balé, né? Na época eu fiz balé em Taubaté, que é uma cidade próxima aqui
cidade, numa escola municipal, onde o professor Ricardo Paulo, e esse professor era um ótimo professor, e ele era aluno da, que chamamos carinhosamente como tia Eleonora, né? Então, ele era aluno dela. E ele deu, eu fiquei, acho que uns 2 anos, no máximo, ali. E logo ele foi trabalhar em São Paulo, passou, ingressou numa companhia. E ele teve que parar de dar aulas. E aí ele disse que quem quisesse seguir, quem quisesse continuar e realmente fazer um aprendizado de qualidade, que teria que procurar a professora dele lá em São José, né? São José dos Campos. Aí foi onde eu resolvi ir para lá. Aí eu fui para lá, fiz uma aula para ela poder olhar, para ver em que turma que eu poderia realmente ingressar, né? E foi assim. E, na verdade, eu fui com esse motivo mesmo, sabe, Wanderson? De melhorar minha técnica, mas não era, eu não achava, de fato, que eu poderia me tornar uma bailarina clássica. Mas e a Por causa história, e a história do Por Debras, que você viu o Por Debras e você falou, é isso que eu sempre quis. foi isso. A história é essa. Eu fui e aí eu fui fazer a aula, né, dela, tal. E aquilo, Wanderson, aquela primeira aula que eu fiz, ela me encantou completamente. Mudou completamente algo dentro de mim, aquele gesto, aquele olhar, aquelas mãos, o jeito de dar aula, a seriedade, a postura dela, assim. E eu me encantei, sabe? Foi uma coisa assim. Aí eu olhei para aquele gesto e eu, assim, por vezes, Wanderson, na minha vida inteira que eu tive aula com ela, eu, às vezes, eu sou uma pessoa muito concentrada. Agora que eu estou mais velha, nem tanto, mas eu era muito concentrada, eu sempre fui. Mas eu, às vezes, eu me pegava olhando para ela, pensando naquilo tudo, naqueles gestos dela, naquele jeito dela mostrar, na própria técnica também, que ela mostrava os movimentos, porque eu tinha certeza que eu estava na frente de algo muito diferenciado. Muito diferente. Muito diferenciado, muito especial, né? Eu queria dizer que a Eliana Caminada, ela caiu aqui, é uma questão de internet. Eliana, se você estiver nos vendo, é só entrar aqui, nós queremos muito que você continue aqui, por favor. Ô, Beth, aqui eu tenho o currículo de Dona Eleonora, e ela, Dona Eleonora, com 13 anos de idade, ela foi bailarina do grupo Balé da Juventude. E parece aqui que ela já teve um destaque a ponto de chamar a atenção da crítica, né, aos 13 anos. Na verdade, como nós temos uma grande diferença de idade, né, que com o correr dos anos até foi diminuindo, mas é verdade. No tempo do Balé da Juventude, ela começou, vamos dizer assim, chamar a atenção das pessoas, né? Ela fazia muita aula com Johnny Franklin naquela época. E eu me lembro muito bem que o Johnny era uma pessoa muito, assim, que tinha muito vigor para dar aula. Ele não era um professor que só dava aula, ele passava muita energia para o aluno, né? E eu ficava sempre ali, 7 anos mais, ainda, com 7 anos, né? Sentadinha na cadeira, e ele era precioso. E me lembro, eu assim, quando o Johnny chegou e pegou as costas mesmo, você dizia, não, ficar assim. Eu ia para a Honória, eu já estava gostadinha, porque senão para ver que eu estava correta. E a Eleonora sempre chamou a atenção pela técnica e muito pela musicalidade. E aí eu quando eu vou para a escola eu queria fazer a escola do teatro. Foi a grande mudança que faz A grande mudança. fazer tem que ir para a escola do Teatro Municipal. E foi assim que aconteceu. Não foi fácil para nós, que nós nunca fomos uma família de grandes rendas, né? Mas eu louvo meus pais pela ideia que ele... Não é ideia, ele tem dado, né? O talento dela empurrado. Na verdade, a questão de tudo foram os pais que aceitaram ela. Privilegiada. É difícil.
É, Eliana, a gente está completando, a gente tem Sim. muitos bailarinos brasileiros hoje dançando no exterior, sendo premiados, alguns são premiados e ficam, outros são premiados e voltam, mas a primeira pessoa da dança acadêmica premiada fora do Brasil foi Eleonora Oliose. E eu estava lendo aqui, nós que Sim. conhecemos a dona Eleonora, fala-se muito que o corpo de jurados era presidido por Galina Ulanova, essa, essa bailarina lendária, Uhum. né, do balé russo. Mas o corpo de jurados, ele tinha também Uhum. Frederic Ashton, Margot Fonteyn, Roland Petit, Maurice Béjart. Dona Eleonora encantou essas pessoas todas. Eu queria, Eliana, que você falasse sobre essa premiação de Dona Eleonora, da importância dessa premiação. Olha, Eleonora vinha num crescendo na carreira dela, ela tinha chegado a primeira bailarina, ela tinha vencido um concurso aqui no Rio Aham. importante chamado Troféu Nijinsky, e depois ela foi segunda colocada no concurso internacional de balé, o único que teve realmente internacional. Tinham mais de 70 candidatos de países diferentes, ela ficou em segundo lugar e foi a brasileira melhor colocada, o que deu a ela uma bolsa de Uhum. estudos em Paris, né? E a banca daqui era uma banca muito conceituada também, a presidente da banca era a Nina Verchunina, né? Então, quando ela voltou de Paris, um pouco tempo depois, ela foi indicada para representar o Brasil nesse concurso de Varna. Ela já tinha sido muito consagrada nesse concurso internacional daqui, né? Dançando Copélia com Denis Gray, tinha sido uma consagração mesmo. E ela foi para Varna com uma coragem que eu não teria. Ela foi sozinha, num tempo em que era cortina de ferro, né? Ainda era União Soviética, ela foi sozinha para Varna, na Bulgária, chegou lá, ela me contava isso, Eliana, eu era a única que não tinha uma entourage, uma equipe me acompanhando, um massagista, um pianista e um partner, porque só não deram a ela o direito de levar, aqui no Brasil, o direito de levar um partner. Era passagem e estadia somente para ela. Então ela chegou lá e deram a ela um partner, dois partners, é o que ela me contava, né? Dois partners para ela escolher bailarinos maravilhosos da ópera de Sófia, e ela então competiu com esses bailarinos de uma maneira muito ousada, porque ela competiu em coisas assim, clássicas dos russos. O Padeiro de Dom Quixote, a coreografia de Gorsky, que os russos dançam, e Águas Primaveris. Se não me Foi. engano, né, Beth? Acho que é Águas Primaveris. E aí ela encantou realmente, porque ela dançava isso lindamente, dançava já aqui, e foi para lá, e ela encantou o partner também. O partner ficou encantado, porque não esperava uma bailarina brasileira sozinha, e de repente era uma Bailarinaça. bailarinaça, né? Era uma bailarinaça, porque ela tinha, eu acho que ela tinha qualidades assim muito especiais. Ela era de uma musicalidade que regia a orquestra. O maestro se guiava por ela. Ela tinha uma inteligência impressionante. Ela tinha a inteligência, ela era muito inteligente, mas ela tinha a inteligência para a dança também. E ela tinha uma presença muito grande, ela encantava muito o público, ela teve um público sempre muito Sobre essa austero. coragem de Dona Eleonora, eu me lembro que... Beth, desculpa, você quer falar alguma coisa? Quer falar sobre a música de Berimbau, aqui no oeste do Rio de Janeiro, que quando ele estava na região, quando você só aproveitando essa fala da nossa amiga,
Mariana. Anos. Eu queria Né? esse dado da coragem de Dona Eleonora. Ela me contava que quando houve esse concurso internacional e ela quis participar, porque a brasileira que fosse melhor colocada ganharia uma bolsa de estudo no exterior. Essa era a intenção dela. Mas era um concurso internacional que contou com 40 bailarinas do mundo inteiro. E muitas pessoas disseram para ela: Eleonora, você não deve fazer parte desse concurso porque você já é uma primeira bailarina, e se você não ganhar, como é que fica a sua credibilidade? E mesmo assim, contra tudo e contra todos, ela foi. E ela concorreu nesse concurso com Érica Zokler, que era do corpo de baile de Viena, Mariana Hilarides, primeira bailarina do balé da Holanda, Alicia Boninesco, da Polônia, e Marta Detrenorova, primeira bailarina do Balé Russo de Praga. Ela ficou em primeiro lugar, essa moça chamada Marta, e Dona Eleonora ficou em segundo lugar, ou seja, não foi apenas a bailarina brasileira melhor colocada, mas como passou à frente de várias bailarinas com uma formação extremamente sólida, não é? E aí ela foi para Varna, como a Eliana disse, com a coragem, porque o governo brasileiro não quis pagar a passagem do partner. Chegando lá na Ópera de Sófia, 2 bailarinos foram apresentados para ela, e aí tem uma coisa muito interessante, porque a Dona Eleonora falou para mim: Wanderson, me apresentaram 2 bailarinos. E aí eu escolhi aquele que era moreno, que se assemelhava mais ao meu tipo físico, mais brasileiro. Isso ela falava para mim. Para as meninas, ela falava que escolheu o mais bonito. Gente... E tem uma coisa que é muito importante nesse concurso de Varna, né? Quem ganhou esse concurso foi simplesmente Vassiliev e Maximova. Não foi um casal qualquer que ganhou esse concurso. E ela trouxe de lá uma menção honrosa. E isso foi uma coisa muito importante. Isso foi entregue numa cerimônia aqui na Embaixada da Bulgária, a qual eu tive o prazer de comparecer com papai e mamãe, que estavam sempre vendo a Eleonora. Então, isso foi uma coisa fantástica, eu acho, essa menção honrosa, porque significa que ela não passou em branco pelo concurso, ela marcou aquele concurso. Mesmo no meio de bailarinos como esqueci o nome dele, Solovyov, né? Bailarinos assim que foram grandes ícones do balé no mundo, né? A Lassisova e tudo, e ela chega com uma menção honrosa. Eu acho extraordinária. Essa questão também, voltando à inteligência de Dona Eleonora, quando ela ganhou esse concurso e depois foi para Paris, ela me contava que ela fazia aula com Madame Egorova, que é sob indicação de Dona Tatiana Leskova, e que alguns bailarinos da Ópera de Paris também faziam aula, e ela se sentia muito bem observando esses bailarinos. E quando os professores colocavam a ela na fila da frente, porque ela obviamente se destacava, ela me dizia que ela não voltava para a aula daquele professor, que ela estava ali para aprender. Essa junção de inteligência e humildade fez com que ela se transformasse nessa bailarina excepcional. Simone, o que você acha? Provavelmente. Então, essa inteligência, né, que ela tinha, dessa questão da dança mesmo, a Eliana falou, de fato, ela mesma relacionava isso também. Nas conversas que eu tinha com ela falava muito sobre né, inteligência do entendimento mesmo da dança e de como você realmente, numa bailarina, transmitir através do seu jeito refinado, qualificado, as coisas todas necessárias nessa nossa arte da dança. Então, e além disso, essa questão da humildade, quando você estava falando, Eliana, eu me lembrei muito que na época que era aluna dela no Balé Jovem, ela
realmente maravilhosa só de a gente olhar para mostrando os exercícios das aulas, a gente via, porque também assistia muitos balés, assistia também em vídeos e tudo, as grandes companhias, e a gente via que ela era especial, diferenciada mesmo. E toda essa inteligência, até para também dirigir o nosso corpo de baile, as solistas, né, que faziam todo, compor, né, os espetáculos que a gente se apresentava. E ela tinha um cuidado muito especial, Wanderson, com a qualidade do nosso trabalho, que era a qualidade do trabalho dela. Então, eu me lembro muito que, embora que nós tínhamos um grupo que era um grupo profissional, mas a gente era um grupo que dançava, ela fazia questão de preparar-nos para dançarmos como profissionais. Então, não só a questão técnica, mas todo o comportamento. E, apesar de tudo isso, essas histórias todas que vocês falaram, que eu também conheço por ler, por também algumas conversas particulares com ela, que ela também me contou algumas coisas, mas ela não estava divulgando, sabe assim, entre os alunos, falando de si mesma, falando essas coisas. Não é. Ela fazia mesmo um trabalho muito profissional, muito correto, com muita disciplina. Ela era muito exigente, mas ao mesmo tempo ela era completamente humana. Não tinha nada, eu via em alguns outros professores que eu estava dando aula, nenhuma soberba, nunca humilhava ninguém, não tinha nada disso. Então, ela era diferente em todas essas questões, e essa humildade ao qual você se referiu, também eu acredito que fez o que fez dela, porque uma bailarina que não fica tão satisfeita quando é chamada para ficar na fila da frente, num lugar onde ela se dispôs a ir para estudar e evoluir, né, mostra o que é o caráter, né, dela, e foi através disso mesmo, dessa visão que ela sabe do que ela queria, essa determinação, que ela conseguiu ser tudo o que ela foi. Ela conseguiu ser, Wanderson, na minha opinião, o melhor que ela podia em tudo que ela colocou as mãos. Sim. A Lúcia Kawai, que foi aluna dela também, dizendo que Dona Eleonora, a tia Eleonora, era uma verdadeira poesia, né? E se dizendo muito saudosa dela. Todos nós temos muitas saudades. Eliana, eu queria que você nos falasse sobre o fato de Dona Eleonora ter se destacado num teatro onde as mulheres sempre foram um destaque, né? O Teatro Municipal do Rio de Janeiro sempre teve. A dança brasileira, de um modo geral, ela é conhecida como tendo mulheres com nível superior acima dos homens. E a Dona Eleonora se destacou dentro de uma casa onde várias meninas eram muito boas. Eu queria que você falasse desse trabalho diário, o que você percebia, mais das características também de personalidade de Dona Eleonora. Eu acho que ela era uma pessoa muito persistente, muito. Ela não era uma pessoa que se conformava com qualquer resultado. Ela queria o melhor resultado. Ela trabalhava muito. E ela trabalhava realmente muito, e se ganhava muito pouco no teatro. A gente fica sem saber como as pessoas aguentavam a responsabilidade de ser uma primeira bailarina e ter que sair dali, dar não sei quantas aulas. Aqui no Rio era assim, né? 4 aulas. Era desgastante, você não tem uma hora do repouso que você precisa ter. Então, isso me chamava a atenção muito, como ela era obstinada para chegar ao que ela desejava. E uma coisa que com o tempo me mostrou que a dança era de bem com Eleonora. A dança gostava dela, porque ela tinha talento para tudo na dança. Sim. Ela coreografava bem, ela era boa ensaiadora, ótima professora, ótima bailarina.
E isso se manifestou desde cedo, a professora desde cedo, a ensaiadora também, mas aos poucos você foi vendo como ela tinha, como a dança deu a ela qualidades. Porque você vê uma bailarina como Margot Fonteyn, eu já li isso em entrevista, dizer que a única coisa que na dança ela teve talento para fazer foi dançar, mais nada. Ela nunca deu aula, ela nunca coreografou, ela nunca ensaiou, nada. A única coisa foi dançar. E não era o caso da Eleonora. Ela tinha talento para tudo. É uma coisa muito importante, eu Muito acho. rara, Muito muito rara rara. também. A gente tem algumas grandes bailarinas que se aventuram na coreografia e eu, pessoalmente, não acho que os resultados sejam tão bons assim. Eu queria pegar esse gancho aqui, Beth. Existe um vídeo da dona Eleonora que está no YouTube de um trabalho que foi feito para uma TV italiana, uma obra de Elba Nogueira, onde ali fica nítido que Eleonora Oliose poderia dançar em qualquer teatro do mundo. E por que ela não tentou uma carreira no exterior? Você que é irmã dela, que conviveu muito mais de perto, por que ela não teve esse desejo? Primeiramente, ela não teve esse desejo, né? É. Não manifestou esse desejo. Mas ela tem a idade dela toda, né? Éramos pouquíssimos. Estou aqui, eu era mãe, ela, né? Irmão, quando a gente veio do Rio de Janeiro. Então, não foi fácil de jeito que nós nunca fomos uma foto. Trabalhava muito, características de Eleonora eram deles também. Essa correção, e como era muito cuidadosa e gostava demais, era apoiava, tudo. Então, era um conjunto de coisas. Eu acho que, na verdade, que ela nunca desejou fazer uma carreira. E, às vezes, eu penso que a grande coisa que ela não quis fazer, não, é aquele núcleo familiar, sabe? Então, de sair daquilo, era ter, lógico, ter oportunidade de ter uma... comentou, prêmios, fosse carreira exterior, mas ele nunca ambicionou verdade, pai ou por família, mas ela não. Foi boa bailarina. Eu acredito, excelente professora. Ela teve várias e o balé torno reúne poucas pessoas conseguem dizer isso, que as pessoas não têm acesso e que contem como estrela. Esse conjunto de qualidade. Então, e isso nos mantém aqui. Não foi fácil, de jeito nenhum. Eliana conhece como foi, aí ela foi coroada pelo sucesso. Sim. E é muito interessante, a Eleonora Oliose, a dona Eleonora, ela participou de a vida dela foi contada por ela própria, para o Museu da Imagem e dos Sons, esse registro. Por onde ela passou, ela deixou essas excelentes recordações de uma grande bailarina, uma grande mestra, colegas de trabalho. Eu queria que vocês falassem assim, a Eliana já falou da perseverança, Simone também já falou. Simone, você, além de aluna, se tornou amiga dela também, vocês viajaram juntas para a Rússia, não é? E eu queria que você falasse sobre o seu trabalho, como ele se deve ao trabalho de Eleonora Oliose. Olha, Wanderson, eu sempre digo isso para as minhas alunas, que tudo de bom e verdadeiro que eu aprendi sobre dança clássica, eu aprendi com ela, com a tia Eleonora.
Eu fiz muitos cursos de outras modalidades, não só. Eu passei estudando balé, Desculpa. estudando, fazendo aula, fazendo curso, conheci muitas pessoas e muitos ótimos professores, mas gostaria ter conhecido ninguém mais, porque tudo que eu aprendi de mais fundamental para eu desenvolver o meu trabalho aqui na escola, eu aprendi com ela. Então, toda a questão técnica, toda a questão coreográfica, toda a questão de profissionalismo também, de respeito profissional. Uma coisa que eu gostaria também de comentar era o respeito absoluto que ela tinha pelo balé clássico, pelo repertório, sabe? O jeito que ela falava, a proteção que ela tinha, os cuidados, ela sempre conversava sobre isso comigo. Às vezes eu assistia alguns espetáculos, inclusive, e ela fazia comentários, né? Respeito, sempre muito respeitoso, mas sempre dizendo, olha, isso não deve ser feito por causa disso, ou isso foi muito bem feito por causa disso, daquilo. Então, eu aprendi muito com ela, muito. Então, hoje em dia, todas as alunas que passaram pelas minhas mãos, alguns bem, eles sempre muito bem, todas essas coisas que eu falo, porque ela trouxe tudo para mim. Tudo que eu aprendi começou lá naquele portal. Depois eu fui com muita ajuda dela, sabe, Wanda? Porque, como você disse, a gente se tornou amiga porque ela era mais velha, eu tinha uma escola de dança. Então, ela era meio que mentora, sabe? Então, às vezes que eu tinha eu conversava com ela. Ela sempre me ajudou muito nesse sentido também. Ela me ajudou muito, mesmo depois que ela foi embora, Wanderson. Ela estava lá no Rio, né? E eu ligava para ela daqui para conversar com ela e também contava coisas e problemas. Ela sempre me dava muita coragem. A Eleonora também me deu muita coragem. Eu já sou uma pessoa corajosa de natureza, mas ela conseguia me dar mais, sabe? Então, eu não sei muito bem, sabe, falar assim completamente como tudo isso influenciou o meu trabalho, mas não só o meu trabalho, a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Ela influenciou muito mesmo. Eu gostaria de deixar assim, um depoimento meu pessoal. Eu já tinha passado por 2 companhias profissionais antes de conhecer Dona Eleonora, o Balé de Niterói e o Municipal do Rio, e fiz aulas com grandes professores. Uma das minhas preocupações quando eu saí do Teatro Municipal do Rio foi como continuar estudando dança clássica. Essa era uma grande preocupação minha. E, de repente, eu entro no Nós da Dança e começo a fazer aulas com Dona Eleonora. Fiz aulas com ela de 2006 a 2010, onde eu aprendi muito que eu não tinha aprendido nas 2 companhias onde eu estive. Em 2010, a Dona Eleonora, ao final de 2010, ela resolve se aposentar, não ia mais dar aula regularmente. Deu aula em festivais, quando convidada, mas não todos os dias. E ela passou a fazer as minhas aulas. Eu tive essa honra de ter Eleonora Oliose nas minhas aulas de 2011 a 2018, se não me engano. E ela deixou de dar aula, mas nunca deixou de ser professora, né? Ela fazia correções, ela falava comigo depois das aulas sobre o que ela tinha gostado e o que ela não tinha gostado. E isso me tornou também um professor mais atento. E a gente não vê tantos professores tão atentos assim. Isso graças a ela. E essa questão também de como lidar no dia a dia, dentro do trabalho, ela tinha uma ética que era impressionante, né? Então ela ajudou muito a mim, ajudou os meus alunos também. Esse é um depoimento que eu realmente gostaria de dar aqui, sobre a marca de Eleonora Oliose na minha vida. Eu gostaria muito de saber de vocês 3 se vocês gostariam de falar mais alguma coisa, porque eu já quero agradecer a vocês por esse espaço aqui dedicado a Eleonora Oliose, essa grande bailarina, e que foi a primeira brasileira premiada no exterior.
E eu aqui já me despeço de vocês agradecendo, e se vocês quiserem falar mais alguma coisa, estejam à vontade. Olha, eu queria só dizer que eu tive o privilégio de ter estado com ela num dos últimos eventos do qual ela participou, e que foi um sucesso, foi uma coisa linda, que foi no projeto Mestres da Dança. Ela foi convidada para ir a São Paulo para dar 2 aulas e uma palestra, e foi uma coisa maravilhosa assistir a aula da Eleonora, porque assistindo a aula você compreende a bailarina que ela foi, que graças a Deus não era bailarina produto de faculdade de dança, ela era produto da vivência da dança, uma vivência com talento e uma vivência rica de um tempo maravilhoso do teatro. Aquilo ali foi muito importante, porque ali está o que a dança é, sabe? Você não aprende balé por livro, nem por monografias, nem tese de mestrado, nem doutorado, nada disso. Não. Ou você dançou e tem uma aptidão também para dar aula, ou não vai poder dar. É mesmo talento. E aquilo para mim foi um prêmio. Nós fomos juntos, fomos com Ayrton, marido dela, da vida inteira também. Eu tive o prazer de ir ao casamento da Eleonora, depois as bodas de ouro da Eleonora. É uma amizade mesmo de muito tempo. De muito tempo, que envolveu pais, família, vi tomar sopa toda semana aqui em casa, umas coisas saborosas da vida, do dia a dia, que nós passamos juntos. Beth, Oi? quer falar alguma coisa? Esse foi muito, muito bom. As duas, foi bom. Reviver um pouco. Acho que foram coisas que foram ditas, tirar outras alunas, profissionais, outros atores. Eu espero que, para mim, o privilégio maior de tudo isso foi que eu podia ter feito ela nunca almejou dentro do nosso centro familiar. Era muito, né, toda no sul, pessoas, papai, mamãe e ela. Então nós vivemos uma vida bastante, não reclusa, mas assim, familiarmente convivida, né? Nós tivemos uns ótimos amigos, várias pessoas também, eu tive professores, então eu sou muito privilegiada por ter nascido nessa família, pais, irmãos, meu irmão foi disso, desse carinho todo, desse talento, e agradeço muitíssimo essa oportunidade de falas sinceras que você proporcionou e aqueles. Nós é que agradecemos, Beth. Um pouquinho de conhecimento dela, não só como muitíssimo obrigada, querido, e a todos que nos assistiram. Eu fico bastante agradecida por esse momento. Para mim, muito obrigado. Obrigada mesmo, de coração. Obrigado. Simone? Então, eu só gostaria de dizer assim, que a impressão que eu tenho, só finalizando, né, que eu tinha dito, a impressão que eu fiquei dela, né, que ela deixou em mim, é que ela até dizia que não bastava ter amor, que tinha que ter paixão. Isso são palavras dela. Então, ela tinha os dois. Ela tinha um amor, que é aquilo que faz a gente conseguir ir, né? Sempre estar. E tinha a paixão, que a levava a fazer aquilo no mais alto grau. Ou seja, ela dava tudo que ela tinha.
toda a energia dela, toda a vontade, tudo ela entregou para a dança. Isso eu sei porque acompanhei, não a carreira de bailarina, né? Porque não conhecia, mas de todos os anos que eu convivi como pessoa e como mestre, ela demonstrou muito isso. Então eu imagino mesmo, eu tenho algumas fotos dela, pouca coisa, mas mas eu imagino como deve ter sido maravilhosa a experiência de poder lá ver dançar no palco, né? Eu também imagino. Queridas, muito obrigado. Fizemos aqui um pequeno registro da carreira de Eleonora Oliose, essa bailarina mais especial, a primeira brasileira premiada no exterior e que deixou um legado fundamental para a dança brasileira, não só para o Teatro Municipal do Rio, mas para a dança. O que nós falamos aqui não é tudo que Eleonora Oliose fez. Olha, muito obrigado, um abraço apertado nas três e estamos aqui. Muito obrigado. Painel da Eleonora aqui atrás de mim. Obrigada a você, obrigada, meninas, demais. Valeu mesmo, demais, demais, demais. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo. Um beijo para vocês.